pessoas, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui de novo. Nossa aulinha agora de História, nossa segunda aula do mês de maio de História. Nós vamos falar sobre aprendizado em família. Olha que coisa boa, falar de família é sempre muito maravilhoso, né? E aí, mais uma vez, vamos ver o que vamos ver hoje. Correção das páginas 138 e 243, que foi passado para casa na aula anterior. Vamos falar sobre aprendizado em família na página 118 e depois nós vamos ter nossa atividade de casa na página 119 e 244. Bora lá, para as correções. Tem assim, marque um X nas imagens que representam situações de respeito, empatia e boa convivência em comunidade. Só relembrando um pouquinho do que nós falamos na aula passada, nós falamos de tudo isso. Quando a gente tem respeito, gente, a gente acaba tendo empatia e temos uma boa convivência. Isso aqui, de uma certa forma, é como se fosse até a mesma coisa. Porque se eu tenho um respeito pelo outro, é sinal que eu me coloco no lugar dessa outra pessoa. Se eu me coloco no lugar dessa outra pessoa, eu vou ter uma boa convivência com ela. Mas quando a gente diz se colocar no lugar do outro, é realmente achar que se você gostaria ou não que fizesse aquilo ali com você. Que às vezes a gente faz alguma coisa com alguém, mas a gente tem que se perguntar isso aí. Será que eu gostaria que essa pessoa fizesse isso comigo? Isso a gente trabalha a empatia, é se pôr no lugar do outro. Então aqui tem as imagens, olha as legendas dizendo o que é cada uma das imagens. E eu quero saber qual dessas imagens está mostrando situações de respeito. E aí, gente, qual dessas imagens mostra situações que está mostrando respeito para com os outros? Olha só, motorista aguardando o casal de idosos atravessar a rua. E aí, está mostrando respeito? Sim, com certeza. Passageiros em estação de metrô no horário de pico. Olha, todo mundo empurra, gente. Isso mostra respeito, empatia, uma boa convivência? Não, né, gente? Muito bem. E aqui, aluno ajudando um colega na sala de aula. E aí, isso aí é uma situação de respeito, empatia e boa convivência? Sim, muito bem. Rapaz ajudando a idosa a atravessar a rua. Respeito demais, gente, né? Então, assim, você ia marcar o X nessa situação, nessa e nessa. São as três situações em que a gente está vendo respeito, estamos vendo empatia e uma boa convivência em comunidade. Você só não iria marcar um X nessa, porque mostra muitas pessoas já se empurrando, tentando entrar aí, né, no metrô. Então, isso aí não configura uma imagem de respeito, uma situação de respeito. A vida em comunidade. Convivemos com diferentes grupos de pessoas, tanto na casa, na escola e na comunidade. Eu falei para vocês na aula passada sobre a convivência, que a convivência não é só na família, é em todo ambiente que você vai conviver. E aí você convive na escola, você convive em casa, você convive em comunidade, né? Na vizinhança que você mora. Então a gente tem que saber ter essa boa convivência com os demais. E aí ele diz aqui, ó, para ter um bom relacionamento com todos, é preciso saber respeitar e ser respeitado. Aqui ele está mostrando algumas imagens. E o que ele quer saber? Ele quer saber em quais ambientes estão as crianças representadas nas ilustrações acima. Que ambientes são esses aí, gente? Me respondam aí. O que foi que vocês responderam? Hein? Quais são os ambientes? É só você dizer o que você está vendo em cada um deles, gente. O que você está vendo aqui nesse primeiro ambiente? Aqui retrata o quê? Um parquezinho, né não? Está mostrando aí um parque em que as crianças estão brincando. Naquele outro lá, ó. O que está mostrando ali no outro? Deixa eu te localizar aqui também no livro dela. E aí? Aquelas estão no rio, aquelas estão aonde? No ônibus. E aqui, no ônibus escolar, né? Estão indo para a escolinha. E aqui, gente, que ambiente é esse? Numa rua, tia, muito bem. E lá, por último, num parque. Olha aí, vários ambientes de convivência. Será que se eu olhar para esses ambientes, dá para me perceber que é um ambiente que se tenha respeito uns pelos outros? Sim, porque aqui eu vejo que está numa harmonia, numa alegria, é sinal que uns estão respeitando os outros. Segundo, é possível conviver em harmonia com as pessoas diferentes de nós? E aí, gente? Será que porque o outro
tem alguma especificidade, eu não posso conviver com ele? Na aula passada eu mostrei até uma imagem, né, de crianças que brincavam, que tinha um coleguinha que não podia andar, que estava na cadeira de roda, e eles iam brincar de pegar uns aos outros. E aí eles se viram que o coleguinha não ia poder correr, e aí todos fizeram a brincadeira sentado. Isso é uma forma, né, de ser solidário com aquele que não ia poder fazer a mesma ação. E aí ele pergunta, aliás, ele não pergunta, ele afirma que é possível a gente viver em harmonia com pessoas diferentes de nós. E o que é necessário para que a convivência entre essas pessoas diferentes seja harmoniosa? Qual seria um valor aqui perfeito, gente, para a gente colocar aqui? Para a convivência ser harmoniosa, quando ele pergunta aqui, nós temos que ter o quê? Respeito pelo outro. Quando a gente tem respeito pelo outro, gente, tudo flui bem, ok? Então você poderia dizer aí que seria o respeito, com certeza. E aí nós vamos para o nosso assunto, aprendizado em família. O que você aprendeu com a família, com a sua família? E quem lhe ensinou esse aprendizado? Gente, a gente aprende em diversos ambientes. Nós vimos que a nossa convivência não é só familiar, tem a escolar, tem da comunidade, mas aqui nós estamos falando da família. O que a sua família lhe ensinou? O que ela lhe ensinou a fazer? Ah, ela me ensinou a falar, ok? A tia me ensinou a andar, ok? Mas outras coisas que ela pode ter lhe ensinado? Me ensinou a respeitar, muito bem. Ensinou a compartilhar as coisas. Aí eu não achar que tudo só é meu, apesar de um brinquedo ser meu, mas eu posso compartilhar com um colega, não posso? Por exemplo, na escola, a minha mãe me ensinou que, por exemplo, um coleguinha não leva o lanche, eu posso dividir o meu lanche com um coleguinha, não posso? Isso é partilha, é compartilhar. Isso é uma das coisas que a gente aprende no ambiente familiar. A gente aprende em escola também? Sim. Mas tem coisas que a gente aprende primeiro na nossa família. E aí, quem lhe ensinou? Ah, tia, todo mundo da minha casa me ensina alguma coisa. Então, quem lhe ensina é a sua família. Com a família, nós aprendemos, olha só, valores. Quais são os nossos valores que nós falamos várias vezes? Respeito, amor, solidariedade, empatia, o que mais? Educação, dentre outros. E é o que mais que eles nos ensinam? Costume e como nos comportar em diferentes lugares e situações. Por exemplo, você está na escola. Com certeza, eu tenho certeza, gente, que toda vez que você vai para a escola, o papai e a mamãe dizem assim, se comporte na aula. Isso é um ensinamento? Sim, porque ele está lhe ensinando a se comportar em diferentes lugares e situações. Se você está num ambiente em que está todo mundo brincando, você vai só sentar? O natural é que você vá brincar também. Então, num ambiente em que está todo mundo brincando, o natural é você brincar. Num ambiente, por exemplo, de uma reunião, né, em que o papai e a mamãe possam ter levado você, naquele ambiente, exige, silêncio para que os outros possam ouvir, não é isso? Aí você vai brincar lá na hora? Não. Por isso que ele fala de diferentes maneiras de se comportar em lugares e as situações de como você deve ter esse comportamento. Olha só, aqui nós vamos falar de uma historinha, né, da família de Carlos. Vamos ver como é esse dia a dia do Carlos. Nós falamos de rotina, vamos ver a importância, gente, dessa rotina no nosso dia a dia. Aqui o Carlos diz assim, aqui na família de Carlos. Todo mundo na minha casa acorda cedo. A gente toma café juntos e janta todos juntos. Meu pai não vem almoçar, porque ele, trabalha longe. Minha mãe vem todos os dias, porque ela trabalha mais perto. As crianças de noite vão dormir antes dos grandes. Todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama e guardo a minha roupa e os meus brinquedos. Olha aí a rotina do Carlos. Acorda cedo, papai e mamãe trabalham, ele vai para a escola, mas ele também ajuda nas tarefas de casa. E esse trabalho que ele faz, gente, é muito importante. Isso, quando a gente torna isso diariamente, acaba não sendo mais nenhuma obrigação. Porque se foi você que dormiu na sua cama, o que custa você ajeitar? Aí ele diz aqui, guarda a roupa e os brinquedos. Isso aí é algo que você pode sim fazer.
na sua casa. É uma ajuda que você vai dar para o papai e para a mamãe. E aí ele diz assim, e na sua família? Os costumes são semelhantes da família de Carlos? Na sua casa, a sua família tem essa rotina familiar em que vocês fazem coisas juntas, mas que também tem um momento do papai trabalhar, da mamãe trabalhar, de você ir para a escola? É por isso que é tão importante a rotina, gente. Porque com a rotina a gente sabe exatamente o que a gente pode fazer. Eu tenho que seguir todo dia essa rotina, é chata a rotina. Ela pode até ser chata, gente, mas porém ela é necessária. Porque se você achar que pode acordar qualquer hora, pode dormir qualquer hora, você não vai ter essa rotina. Ajudar papai e mamãe também é muito importante, porque às vezes ele passa o dia todo trabalhando. Então, o ajudar não é você fazer tudo dentro de casa. Claro, na sua idade não, né? Que você ainda é uma criança. Mas as pequenas coisas, como aí na vida do Carlos, ele arruma a caminha dele, né? Ele guarda a roupa dele. O que mais você pode fazer também? Você pode até lavar o pratinho que você come. Não pode? Ajeitar os brinquedos que você bagunçou. Separar o seu material escolar, que vocês já são capazes disso. Não depender só do papai e da mamãe, que às vezes eu ouvia muito. Ah, tia, eu esqueci o livro porque mamãe não botou, papai não botou. Você pode fazer essa organização, porque você já sabe. Você é sabido, você é bem esperto. E aqui ele vai falar dessa vivência, né? O que ela nos ensina? A vivência em família vai nos ensinar que os problemas podem ser resolvidos em conjunto, ou seja, com todo mundo, respeitando as diferenças individuais de cada um, né? Eu posso resolver um problema, mas eu posso resolver isso respeitando também a opinião uns dos outros. Ninguém precisa pensar igual como eu penso. Na rotina familiar, algumas regras são estabelecidas e é preciso respeitá-las. E para que a convivência seja boa e harmoniosa. Em cada moradia, por exemplo, há um horário determinado para, olha aí a rotina, tomar banho, se alimentar, fazer a lição de casa e dormir. Olha aí a rotina entrando de novo, gente, tá vendo? Por que ela é tão importante de ter hora para tudo? Além disso, em muitas famílias, não só as obrigações são compartilhadas, mas também os momentos de lazer. Então, nem tudo é só trabalho, trabalho, trabalho. Nós temos a diversão também. E quando é em família, aí é mais prazeroso ainda. E aí nós vamos para as nossas páginas do livro, né? 119 e 244 do nosso livro, né? Volume 2, Farias Brito. Aqui ele está mostrando, está dizendo que todos os moradores podem cuidar da organização e da limpeza da casa, que foi o que a tia Aline falou. Para isso, ele é preciso que cada um se responsabilize por alguma tarefa. Por exemplo, lá na rotina do Carlos, ele era responsável em ajeitar a cama dele, a roupinha dele e ajeitar os brinquedos dele. Não é botar tudo só para uma pessoa só. Se mora várias pessoas numa casa, por que cada um não pode fazer alguma tarefa de casa, não é isso? A divisão de tarefas faz parte das regras de convivência familiar. E cada pessoa da família deve fazer a sua parte. Como eu disse, se cada um fizer a sua parte, funciona tudo bem. Se eu sou responsável em encher, por exemplo, as garrafas e eu não fizer essa minha parte, aí as garrafas vão estar todas secas. E aí? Se eu sou responsável, quem deveria encher era eu, não era isso? Então, se cada um fizer a sua parte, o funcionamento vai, muito bem. Outra coisa, enquanto alguma pessoa da família arruma a casa, outras podem preparar a refeição ou ir ao supermercado fazer as compras. Olha aí a divisão de tarefas. E aqui ele vai mostrar um ambiente, né, de dentro de uma casa. Olha a nossa visão aí que nós falamos na nossa aula de geografia passada das vistas. Nós estamos vendo uma vista de cima também, né, mas de frente também. E aqui você vê os cômodos da casa. A gente percebe que isso aqui é uma casa. Certo? Aí ele vai fazer o questionamento. Converse com as pessoas com quem você mora sobre as regras de convivência que existem em casa. Quando ele fala regras de convivência, é para ter uma boa convivência com as pessoas de casa. Se tem as regras, elas têm que serem seguidas. Escreva nas linhas a seguir quais são essas regras. E aí, quais são as regrinhas da sua casa? Ou não tem regra, ou você, vamos dizer assim, faz o que quer, ou se quando bagunça é outra pessoa que ajeita. E aí, eu acredito que em toda casa tem essas regrinhas que papai e a mamãe com certeza vai dar essas tarefas para vocês. Tipo, ajeitar sua caminha, ajeitar o que você bagunçou, nada mais justo, né? Bagunçou, ajeita. E aí ele vai dizer assim, que a família é o primeiro grupo social do qual nós fazemos parte.
É o primeiro local, é a primeira convivência que a gente tem é com a família. Quando vivemos em família, precisamos seguir a rotina e cumprir as regras estabelecidas, que geralmente é o papai e a mamãe que vai fazer essas regras, né? Dizer o que é que cada um tem que fazer. Letra A, escreva 2 regras que devem ser cumpridas pelas pessoas de sua família. Aqui ele está só mostrando exemplos de situações de pessoas ajudando uns aos outros, mas aqui ele quer saber você, lá na sua casa, tá? 2 regrinhas. B, por que devemos manter a casa limpa e organizada? E aí, por quê? Por que essa necessidade da gente manter essa casa limpa e organizada? Também vocês vão responder sozinhos aí, ou com o papai e a mamãe. Existem 2 atitudes que uma criança pode ter para contribuir com a organização e harmonia em sua moradia, ou seja, em sua casa. A tia falou de várias situações, aí você bota 2. Quinta, os grupos podem ser casuais ou sociais. Qual a diferença entre eles? E aí, gente? A tia na próxima aula vai dizer, porque vocês vão dizer aqui qual é a diferença. Tia, mas eu nem sei o que é isso, vamos pesquisar, tá bom? E aí na próxima aula a tia volta com a resposta e explica bem direitinho sobre isso. Aqui a tia não vai falar porque aqui é uma atividade, então vocês vão ter que fazer em casa, tá bom, meus amores? Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!